Fala, alvoroçados da Fórmula 1, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é Cláudio Palumbo, sejam bem-vindos ao canal Palumbo F1 e hoje o vídeo é sobre a história do nosso herói Ayrton Senna da Silva. Antes do vídeo, a palavra de nossos patrocinadores. Seu carro com problema de escapamento? Escapamento Sintra é a solução. Lá na rua Dom Joaquim de Melo, 83 da Moca, procure o Cícero, diga que você é inscrito do canal e ouvinte do canal Palumbo F1. Lá você vai conseguir um bom desconto, tá bom? Seu carro na mão de profissionais e vai sair com escapamento a joinha, garanto isso para você. E também recomendações do meu amigo Drico Mariano, que apresenta toda quinta-feira à noite sobre a força do samba, que fala sobre o samba black, o samba raiz, para quem gosta desse tipo de música, informações, tem sempre lá alguém famoso, alguém conhecido dando entrevista, e em breve também eu vou estar lá participando num programa junto com meu amigo Drico Mariano. Fica lá as recomendações, ele apresenta todas as quintas-feiras lá no Facebook, ok? Segue aqui o endereço do Facebook, é só assistir, compartilhar e simbora pro vídeo. Vídeo. Ayrton Senna da Silva, para a família conhecida como Beco, no kart como 42, o rei de Mônaco, o rei da chuva, Fórmula 2000 europeia, Fórmula 3000 inglesa, conhecido como da Silva. Ayrton Senna, desde criança já apaixonado por carro. Aos 4 anos de idade, Ayrton ganha de presente do seu pai, o seu Milton, um kart, aonde o motor era um motor de um cortador de grama. E lá ele começou a gostar cada vez mais. Começou a participar de treinos e corridas de kart, principalmente lá no kartódromo de Interlagos, aonde hoje recebe seu nome, Kartódromo Ayrton Senna. Senna disputou muitos anos de kart corrida, até que foi campeão. Lá no final dos anos 70, entre os anos 80 mais ou menos, fim dos anos 70 para o começo dos anos 80, disputou uma corrida lá em Tarumã e acabou se tornando campeão. Seu maior adversário era seu amigo de infância, o Walter Travaglini. Havia mais de 150 competidores e Ayrton ganha a corrida. Passado algum tempo, Ayrton Senna se muda então para a Inglaterra, onde vai disputar a Fórmula Ford inglesa, a Fórmula 2 europeia e a Fórmula 3. Lá se destaca muito. É campeão na Fórmula Ford, é campeão na Fórmula 2 e na Fórmula 3 também é campeão, na Fórmula 3 inglesa. Para vocês terem uma ideia, de 21 corridas, Ayrton venceu 13, sendo que 9 consecutivamente. Pois é. No final dos anos 83, mais ou menos, com seu talento, né, sua velocidade, o dono da equipe Williams, o Frank Williams, convida Ayrton para dar umas voltas no carro da Williams, para ver o que o garoto pode mostrar de talento. E Ayrton não faz feio. Ayrton abaixa recorde em cima de recorde e quebra o recorde da própria pista. Frank Williams fica de boca aberta, fica assustado e querendo contratar o jovem para a temporada de 1984. Só que infelizmente ele não pode, pois já tinha lá um contrato assinado, lá de Keke Rosberg junto com Jacques Lafitte. Então Ayrton não podia assinar com o Williams. Aproveitando a deixa que Ayrton havia quebrado o recorde da Williams, a equipe que era nova na Fórmula 1, a Toleman, acaba contratando Ayrton e dando uma oportunidade. Ayrton vai para a Fórmula 1 em 1984 e ainda comete bastante erros. O porquê? Porque ele queria saber qual é o limite que seu carro poderia chegar. Tanto é que na época lá do kart havia uma situação que ele rodou num dia de chuva e ele ficou com tanta raiva que todo dia de chuva ele ia treinar o dia inteiro. O dia inteiro na chuva para poder pegar exatamente aonde ele poderia acelerar, aonde ele poderia diminuir, o que ele poderia fazer. E foi toda essa experiência que ele levou lá para a Fórmula 1.
Lá na equipe Toleman, Ayrton, o primeiro ano foi de aprendizado, mas chegando no Grande Prêmio de Mônaco, chovia muito. Vocês se recordam no vídeo anterior de Nick Lauda que eu comentei que Nick Lauda foi campeão em cima de Prost por meio ponto e que Ayrton havia sido responsável indiretamente? Então eu vou contar o que foi exatamente que aconteceu aquele dia. Grande Prêmio de Mônaco de 1984. Chovia muito. Ayrton largou da metade do pelotão intermediário para o fundo. E lá na frente era Alain Prost em primeiro e Nick Lauda vinha em segundo. Chovia demais. Ayrton começou a mostrar o seu talento na chuva, o que era para ser feito. Ele foi passando todo mundo, até que ele chegou em Nick Lauda. Sem respeito nenhum pelo bicampeão mundial, ele passa por Nick Lauda. E mais 2 voltas iria passar por Alain Prost. Só que o diretor de prova daquela corrida era um amigo pessoal de Alain Prost. Era um ex-piloto, Jack Hicks. Jack Hicks, muito amigo de Prost, estava lá para dar a bandeirada. Vendo que Ayrton iria passar o Prost no máximo em 2 voltas, o que o Jack Hicks fez? Ele resolveu interromper a corrida, por periculosidade. Então a corrida seria encerrada não por número de voltas e também não por tempo limite de 2 horas, e sim por perigo em pista. Ayrton, quando vai se aproximando de Alain Prost, Jack Hicks se prepara para interromper a prova. Só que para uma prova ser interrompida numa Fórmula 1, não completando o número de voltas ou por tempo, ela deve ser apresentada uma bandeira preta junto com uma bandeira vermelha, dizendo que a prova está interrompida e que os carros devem voltar para o box. Só que Jack Hicks não fez isso. Jack Hicks pega a bandeira quadriculada na mão para dar a bandeira de chegada para Alain Prost. E tem uma pessoa junto com uma bandeira preta. Até aí ok. Quando o Prost faz a curva em Mônaco, que ele vai se aproximar da linha de chegada, ele percebe a bandeira vermelha de prova interrompida. Prost puxa sua McLaren para a direita e encosta. Ayrton passa que nem uma bala, cruza a linha de chegada. Mas em nenhum momento Alain Prost cruza a linha. Vocês percebem que alguém fala para Prost, anda mais um pouco para frente, você precisa cruzar a linha de chegada. E aí sim, aí Prost acaba cruzando a linha. Só que profissionalmente falando, o vencedor do dia deveria ser o nosso Senna. Só que aí já começaram a meter a mão, foi aí que já começa o problema. Disseram que a prova foi interrompida por periculosidade. Então, dessa forma, acabou dando a vitória para Alain Prost e Ayrton Senna chegando em segundo. Como a corrida acabou sem ser o tempo previsto de 2 horas e sem o número de vitórias, a pontuação daquela corrida acabou valendo pela metade. Então quem fazia 20 pontos acabava ganhando 10, quem fazia 10 ganhava 5, quem fazia 5 ganhava 2,5 e assim sucessivamente. E aquele ano, de 1984, Alain Prost disputava o título exatamente com Nick Lauda, que já era bicampeão do mundo. E Prost ainda não havia sido campeão em nada, pelo menos na Fórmula 1. E no fim daquela temporada, Nick Lauda acabou sendo campeão em cima de Alain Prost por meio ponto de diferença. Exatamente naquela corrida de Mônaco, que o Jack Hicks, para não deixar o Senna ganhar, interrompeu, dando a vitória para Prost, mas valendo a metade dos pontos. Se Jack Hicks tivesse deixado Alain Prost vencer a corrida, ou tivesse deixado o próprio Ayrton vencer a corrida, e o Prost chegasse em segundo, no final da temporada, Alain Prost teria sido campeão em cima de Lauda. Mas a sacanagem foi grande. Foi por isso que eu disse. E olha só o que aconteceu. Foi exatamente isso que eu disse. Acompanha aí. É um dos momentos mais emocionantes que o brasileiro já viu em Fórmula 1. É realmente incrível. Então, o replay de novo. São muitos e muitos anos acompanhando esses carrinhos correndo na pista. Mas bate mais forte o coração e dá emoção realmente. É um novo talento brasileiro surgindo nas pistas. Ayrton Senna ocupa a segunda posição e passa por Nick Lauda. Vão parar a prova. Quando Ayrton Senna se aproximava mais de Prost. Vão parar a prova. Se ela continua por algumas voltas, tenho a certeza de que o Ayrton chegava para passar nem aí. Mas não é final. Não é a bandeira quadriculada preta e branca. Exatamente, é a bandeira vermelha que vai ser interrompida a prova, podendo continuar. A bandeira vermelha à frente, a bandeira
o Alboreto. E como o Senna já chega, ele já estava no visual do Prost. Ayrton Senna em segundo. Agora sim, Galvão, bandeira quadriculada. Nova decisão da direção de prova. Passamos da metade da prova. Vai ser dada a bandeirada para a Prost. Ele lentamente vai parando. Então, o Ayrton passou direto. O Ayrton cruzou a bandeirada, o Prost não. O Ayrton passou porque o Prost parou antes da bandeira, o Ayrton passou por fora. Terminada a corrida, não teve mais o que fazer. Segue a vida. Ayrton Senna termina o ano de 84 correndo pela Toleman. Em 1985, ele se transfere lá para a equipe da Lotus, que era patrocinada pela John Player Special, aquele carro lindo, preto e dourado, que depois futuramente acabou virando um carro amarelo patrocinado pela Camel, né, que hoje em dia é proibido, marcas de cigarro patrocinando esportes. Então, Deus tarda, mas não falha. Chegou o Grande Prêmio de Estoril, em Portugal, 1985, e tome chuva. Ayrton já sabia o que ia acontecer, o que tinha que fazer na pista. Circuito de Estoril, um circuito lindo, maravilhoso. Eu tive o prazer, o privilégio de conhecer, estive lá, passei uma temporada vivendo um pouco lá na Europa, depois quando resolvi voltar ao Brasil. É um circuito lindo e maravilhoso, os portugueses amam o Ayrton, até hoje falam bem do Ayrton, ele é um ídolo lá para eles, e fiquei exatamente naquela linha de chegada, né, acompanhando, olhando para aquela linha quando estive lá, imaginando aquele dia do nosso chefe cruzando a linha, a emoção que foi. Para você ver que a segurança naquela época, em 85, não era tanta, que o próprio diretor de prova da bandeirada, com o mecânico, com todo mundo chefe de equipe, tudo quase no meio da pista. Quer dizer, não tinha loucura nenhuma. E aí foi a primeira vitória de Ayrton, debaixo da chuva. O nosso Ayrton Chuva do Brasil. Veja aí. Fantástico em todas as categorias inferiores. No seu primeiro ano numa equipe competitiva. Ele vem pela reta. O diretor da prova faz outro sinal. Ele vem o cronômetro. Bandeirada para ele. Ayrton Senna. Ayrton Senna vem no Grande Prêmio de Portugal. Em 1985. Ele tirou o pé de uma vez do Daniel Mansell e jogou o carro fora. Ele já abriu o cinto. Ergue os braços. Ayrton Senna faz a sua festa no Estoril. Após a vitória de Ayrton Senna, sabíamos que ali era o começo de tudo. Um jovem que prometia muito ao nosso futuro automobilístico brasileiro. E Ayrton permaneceu na Lotus por muito e muito tempo. Até que em 1988, ele acabou sendo contratado pela equipe McLaren, onde a McLaren era uma equipe já de ponta, renomeada, com um motor Honda, e ainda, eu não me lembro se o motor era 10 cilindros ou era 8, mas ainda tinha turbo, ok? E seu companheiro, então, passa a ser Alain Prost, o professor. Prost e Senna começam a temporada cordialmente como bons amigos. Mas no decorrer das corridas, em uma determinada corrida, Prost tenta jogar Senna para fora. E Senna, por sua vez, tenta espremer Prost no muro. A partir daquela corrida, as relações estão interrompidas. Um não fala mais com o outro. A McLaren não se mete com isso, deixa que resolvam lá na pista. E essa briga vai até o Grande Prêmio do Japão, que na época era o penúltimo Grande Prêmio. Lá nos anos 90, 88, 90, o Grande Prêmio do Japão ele era o penúltimo e o último Grande Prêmio era o Grande Prêmio da Austrália. Hoje em dia a Austrália abre o calendário, mas naquela época não. Chegaram no Japão. Abençoado o Japão, que eu sempre digo, né? Sempre o Japão está envolvido aí no meio, que é um povo cordial. Senna teve o prazer de conhecer o Soichiro Honda, dono da Honda. É um povo que quando o Ayrton morreu, sentiu muito e sente até hoje. Ele é um ídolo lá no Japão. O povo japonês ama Ayrton Senna. E nós brasileiros amamos vocês também, povo japonês, para ter certeza disso. Vocês moram aqui com a gente. Grande Prêmio do Japão. Ayrton Senna larga na pole. Só que logo na largada, a sua McLaren falha, quase morre. Gerhard Berger passa 2 centímetros do seu carro e não bate por sorte. Ayrton acaba ficando em 12º lugar. E ele vem, no decorrer da corrida, ultrapassando todo mundo. Não quer nem saber quem pintou a zebra. Ayrton vem. No final, ele acaba passando Alain Prost, que estava em primeiro.
Ayrton Senna cruza a linha de chegada, vibrando, gritando como um maluco, pois ali Ayrton Senna do Brasil era campeão mundial de Fórmula 1. Ele alimenta desde os primeiros anos, quando seu Milton, seu pai, fez e lhe deu o primeiro kart. Quando ele partiu para ser campeão de kart, para ser campeão inglês de Fórmula 4, para ser campeão inglês e europeu de Fórmula 2000, para ser campeão inglês de Fórmula 3. Aí vem Ayrton Senna, são poucas curvas, são poucos metros. Aí vem Senna, sai do curvão, vem ganhar a parte de alta outra vez no circuito. Ele tem muita vantagem para a Prost. É a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto. Aí Senna, no Grande Prêmio do Japão, apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar da Xinguei. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho. Vira, é a vitória. Ayrton Senna, quem conhece bem Ayrton Senna sabe que será difícil enxergar, ver alguma coisa. Após a vitória de Ayrton, a McLaren em 89 deveria se repetir, como aconteceu em 88. Só que as McLarens de Prost e Senna foram disputando novamente até o final da temporada, para ver quem era campeão. E novamente no Grande Prêmio do Japão é onde tudo aconteceu de novo. Só que, para Ayrton ser campeão do mundo, Ayrton precisava vencer o Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio seguinte da Austrália, onde levaria lá a decisão com Alain Prost. Prost, se saísse da corrida junto com Senna em 89, Prost seria campeão. Então Ayrton teria que ganhar de qualquer jeito o Grande Prêmio do Japão para levar para a Austrália. Ayrton vem em segundo, Prost em primeiro. Ayrton por várias vezes tenta passar o professor, mas o professor não deixa. Até que em um determinado ponto da corrida, Ayrton Senna puxa para a direita, se iguala com Alain Prost para poder fazer a chicane à direita. Só que Prost, de propósito, deixa a McLaren bater no carro de Ayrton. Os dois carros ficam travados, roda com roda, entre a chicane e o fim da reta. Alain Prost bate a mão no cinto e sai fora do carro. Se terminasse daquela forma, Prost já era campeão. Ayrton, desesperadamente, pede para os comissários japoneses empurrarem seu carro, pois o motor havia morrido, e ele achava que ainda dava. Os comissários prontamente correm, empurram o carro de Ayrton, a McLaren pega, Ayrton passa por uma chicane e volta para a pista. Para no box para trocar o bico do seu carro, pois o bico estava danificado, e por incrível que pareça, gente, Ayrton Senna ganha a corrida. Só que, mais uma vez, a FIA sacaneia Ayrton. O presidente da FIA na época era o francês, Jean-Marie Balestre, hoje já falecido, e que Deus não o tenha num bom lugar. Balestre disse que Senna cortou uma chicane após ser empurrado pelos comissários japoneses, e dessa forma desclassificou Ayrton, dando o título a Alain Prost. Ayrton ficou puto da vida com o que fizeram com ele, sacanagem. E teve que aguardar um ano para dar o troco em cima de Alain Prost. Um ano exatamente. Vai ter essa batalha e a frente para complicar ainda mais. Ele dobra a curva de alta esquerda. Prost descia, Senna também, Senna vai mais lá fora na Senna. Ele chegou na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater. Aqui bate o favorecido é Prost. Aqui bate o favorecido é Prost. Aí o título fica com o Prost. Prost vai abandonar o carro. Senna vai tentar voltar. Será que quebrou a suspensão? Ele pede para empurrar o carro para trás. Os dois estão enganchados. O Prost saiu no carro. O Senna vai tentar voltar. Vai tentar voltar aí com o Senna. Empurrado na curva. Aí ele tem que ser empurrado. Ele pede para ser empurrado. Prost mexeu no carro. Vai tentar voltar aí com o Senna. É empurrado ali por fora. Senna, o carro tem que pegar e tem que tirar para voltar pela chicane. Passa a Senna, volta aí, Senna, depois
Mais uma vez no Grande Prêmio do Japão. Só que Senna corria pela McLaren e Prost corria pela Ferrari. Chegaram no Japão na mesma situação que havia ocorrido em 89, só que com uma diferença. A situação era inversa. Prost precisava vencer o Grande Prêmio do Japão e levar a corrida para a Austrália. Se os dois saíssem naquela corrida, Senna era bicampeão mundial. E foi exatamente o que aconteceu. Senna fez a pole position, largando do lado direito do circuito de Suzuka, e Prost do lado esquerdo. Só que no circuito de Suzuka, quem larga na pole, larga numa parte suja da pista, onde os pneus não tracionam direito. E quem larga em segundo, larga na parte limpa, onde a aderência é melhor. Já sabíamos que teríamos problema logo na largada, pois o Ayrton não ia conseguir ficar na frente de Prost. É dada a largada, pinta a luz verde, e como já sabíamos, Prost toma a frente. Ayrton se iguala lado a lado com ele. Quando chega no fim da reta, que a curva é para a direita, Ayrton não pensa duas vezes. Dá uma cacetada no carro de Prost no meio, pondo os dois para fora da corrida. Os dois vão para uma caixa de brita, e o carro fica atolado na areia. Prost já desce do carro. Senna também. Bate a mão no cinto, desce do carro e Senna dá as costas para Prost, nem olha para Prost. E sabia que estava vingado. A raiva era tanto de passar um ano, porque Prost havia sacaneado o Senna, e ele deu o troco igual. É que eu sempre falo, cuidado, nunca subestime um ariano. É complicado. Dessa forma, a corrida não foi interrompida e Senna foi declarado bicampeão do mundo. E foi isso aí que aconteceu. Vai pintar a luz vermelha, sobe o giro dos motores, luz verde. Senna tenta arrancar da frente, Prost largou melhor e tomou a frente, Prost. Tomou a frente na Prost, Senna porta, vai por dentro. Aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Alain Prost e Ayrton Senna, os dois logo na largada. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Se o juiz determinar a sequência da prova, o campeonato terminou e Ayrton Senna é campeão de 1990. Uma coisa que até estava prevista no filme, porque aconteceu quando o Prost fechou a porta para a Senna na tentativa em 1989. Logo na largada, a não ser que eles determinem a parada e uma nova largada. Prost vai correndo para o box, aí ficam os dois carros. Ficamos dependendo do posicionamento do diretor de prova, se a prova continua ou não. Acabada a corrida, Senna vibrando, comemorando, isso em 1990. Em 91 não seria diferente. O companheiro de Ayrton Senna era Gerhard Berger. Berger era um amigo pessoal de Senna, tanto nas pistas quanto particular. O título foi decidido mais uma vez no Japão. E Berger foi escudeiro de Senna a temporada inteira, sem vencer uma corrida, só ajudando Ayrton. Na penúltima corrida, Grande Prêmio do Japão, se Senna ganhasse a corrida, já não precisaria nem ter a última corrida. Senna já era campeão do mundo, já era tricampeão mundial. E Ayrton Senna vinha na frente. Quando entra na última volta, Gerhard Berger se aproxima muito. Senna não se preocupa com isso. Quando Senna abre a curva para cruzar a linha de chegada, Senna faz sinal para Berger passar. Gerhard Berger vence. E Ayrton Senna do Brasil é tricampeão mundial de Fórmula 1. 3 curvas, Berger se aproxima, aí vem Senna, a McLaren prepara a festa, a Honda prepara a festa, a torcida japonesa prepara a festa, o Brasil prepara a festa de Senna. Aí vem ele, se aproximando da Chiqueira e Berger na ponta ali atrás. Vem pra vitória Senna, Ayrton Senna, aí vem ele. Na Chiqueira, Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o sinal pra Berger. Aí vem Senna, ele faz o sinal, eu sabia! Senna deixa Berger passar! Gerhard Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé da entrada da reta, deixa o amigo Berger passar! É dia de festa pra todo mundo! Berger conquista sua primeira vitória! Senna mostra como é feito um grande ídolo e um grande esportista! A festa é dele! Ele quer Berger na festa! A festa é da McLaren! Após o título de Ayrton Senna, Berger comemora a vitória e Senna campeão do mundo.
Para vocês verem como eles eram amigos, existe algumas coisas que pouca gente sabe disso, né? Entre a amizade deles. Quando eles viajavam, eles ficavam sempre, né, os pilotos no mesmo hotel, e às vezes Berger compartilhava o quarto com Ayrton. E numa determinada corrida que teve, eles foram para o aeroporto e embarcar para o país onde haveria ter a corrida. E Senna na frente, o Berger atrás dele, na fila, o Senna entregou o passaporte, né, para a atendente do balcão da companhia aérea. Ela abre o passaporte, olha para o Ayrton, olha para o passaporte, olha para o Ayrton, e pergunta para o Ayrton, é você? Ele fala, sim, sou eu. Algum problema? Ela pega e mostra o passaporte do Ayrton para ele mesmo. E o que o Berger havia feito? O Berger havia cortado a foto de uma mulher nua e colado em cima da foto do Ayrton. Ayrton não percebeu e entregou no aeroporto, né? Foi só gozação. Ele ficou vermelho que nem um pimentão e falou pro Berger, você me paga. Aí tiraram a foto, embarcaram. Quando chegaram lá no determinado local lá que eles iam ficar hospedados, quando foi à noite, a FIA havia promovido uma noite de gala para os pilotos, onde todos deveriam estar de trajes sociais, gravata borboleta, calça, camisa, sapato, pois a noite era de gala. O que Ayrton fez para se vingar de Berger? Comprou 2 tubos de creme de barbear e encheu os 2 sapatos de Gerhard Berger, tanto o reserva quanto o titular, de creme de barbear. Quando foi à noite, Berger se troca, toma banho, quando vai pôr o sapato, percebe que não tem a mínima chance. Bom, moral da história, todo mundo lá na festa bonitão, de paletó, gravata, todo mundo elegante, de sapato, e o Berger de paletó, gravata, calça bonitinha e de tênis. Hoje em dia é normal, né, a gente usar social com tênis, mas isso em 1990, 93, né, 91, era muito estranho ainda, o povo não estava acostumado com isso. Isso aqui foi só uma gozação, né, para cima deles. E uma certa ocasião também, eles viajaram para um grande prêmio e o pai do Ayrton foi junto, o seu Milton. O seu Milton disse que é uma pessoa que se ele não jantar às 6 da tarde e não almoçar meio-dia, ele é uma pessoa que fica de mau humor, e dos grandes. Num determinado momento, Senna sai com seu pai para passear. E Berger entra lá no quarto de Ayrton e remove o estrado da cama e monta só o colchãozão lá, bonitão, imaginando que o Ayrton, assim que chegasse cansado, iria pular na cama, ia levar aquele baita tombo. Foi exatamente o que aconteceu. Ayrton volta com o seu pai, o seu Milton, só que ao invés de Ayrton ir para a cama, o seu Milton foi deitar na cama. Não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Foi um tombo só e aguenta, seu Milton. Tem algumas curiosidades, né, que a gente sabe sobre a história do Ayrton, do Berger, da família Senna, que acaba sendo muito legal a gente relembrar e ser gratificante com isso. Bom, Ayrton Senna, tricampeão do mundo em 91, em 92 e 93, a McLaren passa por uma grande dificuldade, pois a Honda abandona a Fórmula 1. O contrato acabou e a Honda cismou de voltar para o Japão sem fornecer para equipe nenhuma. E aí a McLaren passa a ter dificuldades. A McLaren acaba encontrando alguns motores alternativos, não tinha muita grana também sobrando, e acaba utilizando até o motor de segunda linha, o motor Cosworth, que era um motor péssimo. A Ayrton não consegue praticamente ganhar quase nada. Foi quando, no final de 93, ele acaba batendo um grande papo lá com o Frank Williams, pois em 93, Nigel Mansell havia sido campeão do mundo. Como a Williams, que havia suspensão ativa, era o carro de sonho de qualquer piloto. Senna amava tanto a velocidade que chegou a falar com Frank Williams que não precisava nem receber salário. Ele correria de graça pela Williams, só pelo fato de estar correndo e poder fazer aquilo que ele amava de verdade, que era a velocidade. Frank Williams, então, de imediato, aceita e contrata Ayrton, pois, já que não pôde dar oportunidade a Ayrton em 1984, que fosse 10 anos depois, em 94. Na minha opinião, eu preferia que não tivesse assinado, não é? Mas, no final, quando entra em 1994, Ayrton percebe que ele havia comprado gato por lebre, porque mais uma vez a FIA sacaneia Ayrton Senna. A FIA proíbe que a Williams utilize suspensão ativa, que utilize todos os recursos que o carro havia utilizado um ano anterior com o Nigel Mansell. Na verdade, o carro da Williams atual era uma carroça, e Ayrton tinha que fazer milagre. E realmente ele fez. Todas as provas que ele disputou, ele sempre estava na liderança e sempre tentando largar na pole. Ele tirava leite de pedra. Até que, infelizmente, chegamos naquele fatídico dia do 1º de maio, no Grande Prêmio de Imola.
Eu peço desculpas a vocês, mas eu não vou pôr a imagem daquele dia, e todo mundo sabe o que ocorreu, e eu não quero comentar sobre aquele dia, ok? Peço perdão a vocês. Vocês podem até me questionar. Pô, você colocou lá o acidente do Lauda, a morte do Villeneuve. Coloquei, pois aquilo se tratava lá do fim dos anos 79, anos 80, e muitos de vocês não sabiam ou não conheciam a história, né, de Villeneuve, de Nick Lauda, de outros pilotos. Então eu pus aquilo para vocês verem. Mas, opinião minha própria, eu não vou colocar o acidente do Ayrton. Eu quero deixar essa imagem do nosso campeão, e eu vou fazer diferente. Eu vou pôr um videozinho assim no final sobre o nosso chefe, tá? Foi exatamente lá no Instituto Ayrton Senna, onde eu tive o privilégio de, no começo do ano, ter sido convidado como um convidado de honra para ver uma exposição do Ayrton, onde era fechado, reservado só para convidados. Na verdade, eu ganhei indiretamente. Quem ganhou esse convite, eu quero até deixar aí muito obrigado e um abraço ao meu amigo Marco Diogo, amigão, parceirão. Marco Diogo ganhou esse convite lá do Instituto Ayrton Senna. Ele tem os contatos lá e ele conseguiu. Só que ele não achou justo ele ir lá ver a exposição de Senna, sabendo que eu sou um fã do chefe, gosto muito da Ayrton. E então o que ele fez? Ele acabou aí, através de uns contatos telefônicos, e conseguiu um lugar de honra lá no Instituto Ayrton Senna, que colocou meu nome lá no convite VIP, para que eu pudesse relembrar momentos da carreira do chefe. Então nós acabamos aquele dia indo lá, eu e ele, entramos, nos emocionamos, choramos, passamos lá algumas horas relembrando momentos do Ayrton. Então eu consegui, com a autorização do Instituto Ayrton Senna, bater algumas fotos. Eu montei então um videozinho e eu vou colocar esse videozinho para vocês aí assistirem. Um vídeo curto, mas é de uma lembrança imemorável, uma lembrança imemorável, né? Uma coisa assim que eu jamais vou esquecer na minha vida. É uma lembrança que eu nunca mais vou esquecer. Então eu quero agradecer aí o meu amigo Marco Diogo. Quero agradecer ao Instituto Ayrton Senna por ter colocado meu nome lá na lista VIP, sendo convidado deles. Fui muito bem tratado, conhecemos as coisas, os funcionários. Então eu vou deixar esse videozinho aí, ok? Então eu peço a vocês aí que deixem o joinha, se inscrevam no canal, me ajuda bastante, ok? Hoje eu trouxe a vida do nosso chefe. E até a próxima volta. Um forte abraço e simbora pro vídeo.